Arteriosclerose. Sintomas e tratamento. A arteriosclerose é uma condição das artérias, que pode levar a um ataque cardíaco. Por isso é muito importante evitar fatores de risco e cuidar bem dos vasos sanguíneos. A arteriosclerose é uma doença das artérias, que gera um acúmulo de colesterol em suas paredes. Como consequência, os vasos sanguíneos ficam rígidos, e seu tamanho é reduzido, aumentando o risco de obstrução. Esta doença é a causa de infartos e derrames do miocárdio. Por esse motivo, é tão importante cuidar das artérias. Para fazer isso, devemos evitar todos os fatores de risco possíveis, como obesidade e colesterol alto, sedentarismo, tabagismo. É uma patologia que se desenvolve lentamente, podendo começar cedo e progredir. Não apresenta sintomas, por isso é difícil saber se a sofremos. Só pode ser detectada mediante uma análise, ou quando uma doença consequente é desencadeada. Por outro lado, apesar de ser uma doença mais típica nos países desenvolvidos, é a primeira causa de morte, também está se posicionando nas principais causas de mortalidade nos países em desenvolvimento. Além disso, os homens são mais propensos a sofrer com ela do que as mulheres. Qual é o processo de desenvolvimento da aterosclerose? Esta alteração ocorre quando os lípidos, tais como o colesterol e os triglicerídeos, são depositados nas paredes das artérias. As células inflamatórias do sangue, conhecidas como leucócitos, também se acumulam. Quando essas substâncias se acumulam nas paredes arteriais, as células que a compõem são desorganizadas e podem produzir o que é conhecido como lesão ateromatosa. Quando a lesão progride é que os cristais de colesterol aparecem, bem como os depósitos de cálcio. Em alguns casos, as lesões ateromatosas se rompem e um trombo se forma, o que pode entupir a artéria, causando um ataque cardíaco, interrompendo a passagem do sangue. Sintomas da arteriosclerose. Como mencionamos, é uma doença que não se apresenta com sintomas ou sinais, por isso é muito perigosa. Os sintomas aparecem quando a aterosclerose está muito avançada e o sangue tem dificuldade para atingir os diferentes órgãos e tecidos. Os sintomas da arteriosclerose moderada a grave dependem de quais artérias são afetadas. Alguns exemplos são: artérias coronárias. Esses pacientes podem sentir dor ou pressão no peito, que são sinais típicos de angina de peito. Artérias cerebrais. Os pacientes sofrem de sinais e sintomas de fraqueza súbita nas extremidades, além de dificuldade na fala e perda temporária da visão em um olho ou queda dos músculos faciais. Esse conjunto de sintomas é um indicador de um possível acidente isquêmico transitório que, se não for tratado adequadamente, pode se tornar um derrame. Artérias das extremidades. Nesses casos, as pessoas afetadas podem sentir, por exemplo, dor nas pernas ao caminhar. Artérias renais. A arteriosclerose dessas artérias resulta em aumento da pressão arterial ou insuficiência renal. Tratamento. Para tratar a aterosclerose, o especialista indicará um tratamento de acordo com cada pessoa, uma vez que variará de acordo com o paciente, idade, estado de saúde, localização da lesão, etc. No entanto, existem várias medidas gerais, que geralmente são aplicadas a todos os pacientes. Em primeiro lugar, recomenda-se mudar alguns hábitos do paciente, como a dieta, a fim de diminuir os níveis de colesterol, parar de fumar, se fuma, e aumentar a atividade física. Em segundo lugar, e sempre que necessário, deve ser administrado um tratamento farmacológico com base em medicamentos anticoagulantes, a fim de evitar a formação de coágulos sanguíneos.
Também se recorre frequentemente ao uso de medicamentos antiagregantes plaquetários que, como o nome sugere, são úteis para reduzir a capacidade de adesão das plaquetas. Outros medicamentos utilizados para o tratamento da arteriosclerose são aqueles que ajudam a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol. Terceiro, às vezes é preciso recorrer ao tratamento cirúrgico. Existem duas técnicas cirúrgicas. Angioplastia. O objetivo é abrir as artérias entupidas. Bypass da artéria coronária, que é a técnica utilizada em pacientes com angina de peito.